Olá, amados! Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja inundando os nossos corações. Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz assim a palavra do nosso Deus. Se eu fechar o céu para que não chova, ou eu mandar gafanhotos para que devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar de seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Vamos orar? Obrigado, Pai, por esse dia, pelas nossas vidas. Abençoe a Tua palavra, que é viva e eficaz, que possa falar poderosamente a cada coração aqui. Em nome de Jesus. Amém. Eu estava lendo um artigo essa semana com dados de um economista que ele estava falando que, contabilizando, todo o dinheiro que foi extorquido, que foi desviado, que foi roubado através de operações como a Lava Jato, que foram descobertas, que está sendo investigada no nosso país, se tornou algo de uma dimensão tão grandiosa, assim, valores tão assustadores, que nem mesmo Al Capone, no auge da sua carreira, ele extorquiu tanto dinheiro. Falando ainda de situações absurdas, eu estava lendo um artigo em que a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem feito um avanço promissor nos projetos de próteses através de impressora 3D. É interessante que esse processo facilita e barateia muito, segundo o professor que escreveu esse artigo. Além de ter uma qualidade muito boa, essas próteses barateia e fica de acesso, de fácil acesso à população. Só que aí, segundo esse professor, ele disse que precisa de investimentos, pois esse tipo de equipamento no Brasil ainda é muito caro. E já na contramão de tudo isso que eu estou falando, uma empresa investiu gratuitamente 2 milhões de reais em impressoras 3D para serem confeccionadas máscaras de alegoria para o Carnaval de 2019. Então, enquanto uma universidade se esmera em projetos para tentar construir prótese e não tem impressora suficiente para estar atendendo, para dar pelo menos seguimento nisso, nós vemos pessoas doando milhões, investindo em algo como alegorias para o Carnaval, que logo após é tudo descartado, uma ou outra é reaproveitado. Sem contar também que às vezes nós estamos ouvindo tanto falar de coronavírus e esquecemos do nosso mosquito polivalente, que é responsável pela dengue, pela chikungunya e pelo zika vírus também, que só aqui em Prudente já passou de 1.400 casos. Nós precisamos estar atento a esses dados, a essas situações. Mas por que eu estou falando tudo isso? Que talvez você pode estar se perguntando: o porquê de tantas tragédias assim? O porquê de tanta injustiça assim no mundo? O porquê de tantas coisas estarem acontecendo no Brasil? Eu não quero
nem entrar no mérito de citar a respeito da tragédia de Mariano, de Brumadinho, que ainda está bem claro na nossa lembrança. Essa questão da violência, de crianças entrando em escolas e assassinando outras crianças. Talvez você pode estar perguntando, será que Deus não está vendo tantas dificuldades nas nações? Será que Deus não está vendo tantas dificuldades que o nosso Brasil está enfrentando? Me faz lembrar as palavras do salmista no Salmo 82, versículo 2, que ele diz o seguinte: até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Realmente, o triunfo da injustiça tem sido algo revoltante, não somente nos tempos bíblicos, mas eu creio que em qualquer geração. Isso me arremete lá a 2001, no dia 12 de setembro, um dia depois, após a queda daquelas torres gêmeas do World Trade Center, Billy Graham foi convidado para dar uma palavra de consolo à nação americana mediante aquela tragédia. Mais de 5.000 vidas foram ceifadas naquela ocasião. E após uma palavra de conforto, Billy Graham foi bem categórico no seu discurso, dizendo: o que está acontecendo com a nação norte-americana é devido ao afastamento do seu povo ao Deus vivo. Com toda a autoridade que a palavra de Deus nos dá, amados, eu acredito que muito do que o Brasil tem sofrido, muito do que o Brasil tem passado, muito do que o Brasil tem experimentado é por conta do afastamento de Deus. A palavra de Deus tem sido desprezada, a palavra de Deus tem sido motivo de chacota. Nós vemos pessoas no carnaval ridicularizando o próprio Senhor Jesus Cristo e as histórias da Bíblia. Nós vemos pessoas afrontando o Deus vivo e as pessoas com cara de paisagem, achando que isso é normal, que isso é politicamente correto e que não tem nada o que se fazer. O texto que nós lemos, para você entender aonde que eu quero chegar, o texto que nós lemos, ele fala a respeito da construção do templo, que Davi havia sonhado e deixou todo o material preparado para seu filho Salomão construir. Foram cerca de mais de 100.000 homens que trabalharam direta e indiretamente nesse projeto e levou 7 anos para essa construção ser concluída. E é interessante que Salomão, filho de Davi, o terceiro rei de Israel, Deus aparece a Salomão, e nesse texto que nós acabamos de ler, é a segunda aparição de Deus para Salomão, e nessa passagem Deus deixa 4 princípios bastante interessantes para que, se o povo seguisse esses princípios, eles estariam consequentemente se aproximando de Deus e Deus se aproximando desse povo. É interessante que pode ver que não estava se referindo a outras nações, essa mensagem não era a outros povos, que hoje você pode estar falando, tomando essa palavra para você também. Porque o texto que nós lemos está dizendo assim: que se eu fechar o céu para que não chova,
ou eu mandar gafanhotos para que devorem o país, ou sobre o meu povo enviar pragas. Olha que interessante. Na sequência diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, esse recado é para você que tem buscado a Deus, esse recado é para você que tem buscado a presença de Deus, que tem procurado fazer a vontade de Deus. O texto está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Em dias em que conceitos socialistas têm cada vez mais expandido, uma das crescentes, um dos líderes do socialismo, que ele diz que é preferível morrer em pé do que viver de joelhos. Isso vai totalmente contrário do que a palavra de Deus ensina, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Humilhar. Palavra tão esquecida, tão deixada de lado nos dias de hoje, em que as pessoas preferem ter uma postura arrogante diante de Deus, diante das pessoas. As pessoas preferem ser servido, desejam ser bem servidos, e cada vez mais tem diminuído o desejo das pessoas se humilharem. É interessante, amados, que a Bíblia nos adverte que exaltar a nós mesmos resultará em uma grande queda e uma grande desonra. Pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6 nos garante isso. Mas aquela pessoa que se humilhar, e quando nós nos humilhamos a nós mesmos, isso nos leva à exaltação. E nesse mundo e também diante das coisas de Deus. Por isso que o apóstolo Tiago, na sua carta, capítulo 4, versículo 10, ele nos orienta: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Nós devemos sim nos humilhar diante da potente mão de Deus, porque ao seu tempo ele nos exaltará. Só que o texto continua, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, a nossa oração ela deve ser única e exclusiva a Deus. Nós devemos estar buscando a presença de Deus em oração. Pois em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, nós lemos que há um só Deus e um só mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo, o homem. Por isso, amados, que orar é vencer o espaço que separa a terra dos céus. Ou nas palavras de John Blanchard, num dos seus livros, ele diz que você tentar fazer alguma coisa sem oração é tão inútil quanto você tentar lançar um satélite com estilingue. Muitas nações têm despertado a essa realidade. Nós temos visto através das mídias sociais países como o Panamá, como o Paraguai e tantos outros têm buscado a presença de Deus, os Estados Unidos, que têm buscado, decretado momento de oração para que o povo possa estar se humilhando diante de Deus, para que possam estar orando e clamando para que essa praga chamada coronavírus venha a ser cessada no nome de Jesus. Por isso que não basta apenas se humilhar, é necessário orar. É necessário ter uma proximidade com Deus, e proximidade essa que só é possível através da oração. Porque nós falamos com Deus através da oração e Deus responde para nós através da sua palavra.
Por isso que Salmo 37, versículo 4 diz: agrada-te no Senhor, e Ele concederá aquilo que deseja o teu coração. Deus escuta a tua oração, meu amado. E eu digo mais: Deus executa os seus propósitos divinos de acordo com as orações dos seus filhos. Pois Mateus 21, 22 nos ensina isso. Pois tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. A resposta é fé nas suas orações. Você já orou no dia de hoje? Você já buscou a presença de Deus? Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, buscar continuamente a face de Deus é você ter o desejo de você estar buscando a Deus, é você ter o desejo de você estar buscando continuamente a presença de Deus, você se alegrar com a presença de Deus. Salmo 122, versículo 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amados, como eu tenho sentido falta de estar cultuando Deus vivo no templo, de estar abraçando os irmãos à porta, de estar cumprimentando a todos, porque é um motivo de alegria, é um momento de alegria nós, em comunhão, estarmos buscando a face de Deus, nós estarmos buscando a palavra de Deus. Mas hoje você tem a oportunidade de fechar a porta do teu quarto e estar buscando em secreto o Deus que te vê e te recompensa em secreto. Nós devemos estar buscando a face do Senhor a cada instante. Salmo de número 19, o salmista diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor. Pois quando nós buscamos a face de Deus, Ele dá prova da sua fidelidade. Como diz lá em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você tem buscado a face de Deus? Você, como igreja do Senhor, você tem buscado continuamente, insistentemente, persistentemente a presença de Deus? E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos? Após o final da Segunda Guerra Mundial, um jovem fabricante de sabão, ele estava estarrecido mediante tantas atrocidades de um quadro pós-guerra, tanta miséria que o mundo, de um modo geral, estava experimentando por conta do desastre que é uma guerra mundial. Ao término de um culto de escola bíblica dominical, ele desabafou com o seu pastor, dizendo: olha, francamente, eu não sei como o Senhor tem coragem de continuar pregando o Evangelho. E aquele jovem pastor também, cheio do Espírito Santo, usado por Deus naquele momento, ele diz: e francamente eu não sei como o Senhor pode continuar vendendo sabão. Aí ele apontou para o outro lado da rua que havia dois garotos que saíram diretamente do culto e foram rolar e brincar num monte de terra vermelha que estava ali para o desespero de seus pais. E aquele pastor pegou e falou: eu não sei como o senhor consegue vender sabão ainda, olha para aquelas crianças, elas estão todas sujas, elas estão todas imundas, definitivamente o sabão é um fracasso. Por que eu estou contando essa história? Porque a moral da história, o que aquele pastor quis ensinar para aquele homem? Que tanto o sabão quanto o Evangelho, ele só terá uma atividade prática
ele só terá uma finalidade útil na nossa vida se ele tiver uma atitude prática, se for colocado em prática nas nossas vidas. Não adianta você ter sabão guardado na despensa, se você não usar, você não vai limpar. E não adianta você ter uma Bíblia fechada ou aberta, empoeirada na sua casa, se você não se colocar para leitura, você não se colocar o Evangelho do Senhor Jesus em prática, que não vai servir de nada. Por isso que Provérbios, capítulo 29, versículo 27, diz assim, que os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Para nós fazermos diferença nesses dias que nós estamos passando, nós temos que colocar em prática o que temos ouvido, o que temos visto, o que nós temos aprendido da palavra de Deus. O sabão e o Evangelho só vai cumprir o seu papel se for aplicado nas nossas vidas. Então não adianta você se emocionar, não adianta você se maravilhar, não adianta você desejar uma mudança, você desejar um avivamento se não houver uma mudança prática na sua vida. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de toda injustiça. Nós temos que fugir de tudo que desagrada a Deus, amados. Nós temos que fugir, como diz lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, fugir de toda aparência do mal. Por isso que nós precisamos se humilhar, orar, buscar a face de Deus, mas também nos converter dos nossos maus caminhos. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque toda ação traz uma reação. Terceira lei de Newton nos ensina a respeito disso. Em nossas vidas isso não é diferente. Quando nós procuramos em tudo agradar a Deus, Ele começa a agir nas nossas vidas. Veja a última parte do versículo 14, o que está dizendo, que ele está dizendo assim, que então eu dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e deixar os seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Como está seu relacionamento com Deus nos dias de hoje? Antes você poderia ter até a reclamação, né? Ou a desculpa, ou a justificativa, que não tinha tempo para buscar a Deus. Agora Deus está te dando um tempo a mais para você estar na presença dEle. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? De que maneira você tem buscado o Deus vivo? Eu quero terminar essa mensagem dizendo, amados, para você confiar em Deus. Confie em Deus com toda a totalidade, porque vem dele tanto o querer quanto o realizar. Ou nas palavras do Salmo 46, versículo 1, que diz assim, que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você já está ficando angustiado de estar em casa? Busque a Deus. Busque a Deus, pois Ele é nosso refúgio e fortaleza. Deixe Ele ser a sua única e principal prioridade na sua vida. Existe uma frase do pastor Max Lucado que ele diz assim: você jamais saberá que Deus é tudo o que você precisa até Deus ser tudo
o que você tem. Termino citando Tiago capítulo 4, versículo 8, que diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Que possamos refletir a esse respeito, e que Deus assim nos ajude, e que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque Tu és um Deus presente nas nossas vidas. Tu és um Deus que manda o livramento no tempo certo, é um Deus que traz refrigério para as nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, porque sabemos que Tu és o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na angústia. Pai Santo, queremos apresentar diante de Ti, ó Pai, todos os enfermos da nossa nação. Todas as pessoas que estão passando por alguma enfermidade, ó Pai, todas as pessoas que estão em tratamento, eu quero apresentar diante de Ti, ó Pai, todos os profissionais da área da saúde, ó Pai, que valorosamente, varonilmente eles têm se apresentado e têm trabalhado, ó Pai, para essa nação. Apresentamos-se com todas as autoridades civis e militares do nosso país, abençoa também eles, ó Pai, abençoe todos os missionários na face da terra, ó Pai, visita aqueles que estão passando por necessidade, toque no coração dos Teus servos, ó Pai, toque no coração de levante pessoas para estar ajudando os necessitados, ó Pai, cuida do Teu povo, ó Pai. E muito obrigado por essa certeza que o Senhor está disposto a ouvir, ó Pai. Está disposto a perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Por isso depositamos a nossa confiança no Senhor e os nossos olhos estão postos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe e te guarde e tenha um ótimo dia na presença de Deus. Amém.